a barra, porque o Silvio pagou tudo pro meu pai. Mas tudo. E nunca cobrou. Ele nunca quis um recibo. Ah, é? Nunca. Ele pagou as 3 operações, enfermeiro, hospital, remédio, tudo. Incrível. Incrível. Por isso que eu tenho essa gratidão por ele. Meu pai eu não gastei um centavo com meu pai. Mas eu não queria que com a minha mãe fosse a mesma coisa, que aí é abuso. Que ninguém podia, nem o SBT entrava. Ah, é? Aí quando o Silvio me viu, tem essas imagens na internet. Põe lá, Otávio Mesquita, Silvio Santos. Tá. Aí ele, quando me viu uma Mesquita, que você estava aqui. Como é que você entrou? Porque nem o SBT entrou. Eu falei, não, que eu tô fazendo um vídeo pra escola. Mas, né, mas você vai pra lá, que eu não posso falar pra você. Tá bom, né? Aí fomos entrando, aí só que eu organizei ele pra subir no carro, né? Sim. Tem essas imagens também. Tem também? Tem, deve estar na internet. Tá. Aí eu falei, bom, Silvio, além disso, eu tô organizando a sua subida no carro. Então, tem 2 milhões de pessoas lá fora, tem 60 seguranças que viram que eu era o Otávio Mesquita e viram que eu tava coordenando. Ó, Silvio, quando a gente sair, você entra à direita, que você vai ser erguido e vai ser colocado no carro, que tá à esquerda. Ah, não tava Mesquita, mas não quero dar entrevista, não. Aí ele foi andando, ele, a Hebe, né? O Gugu, aí foi mandando, tá, mas eu aqui, Silvio, abraçando ele, mas e não falava, né, Silvio? Aí não, porque ele não podia falar, porque se não fala com o SBT, como vai falar com a RTV? Aí quando ele chegou. Ah, você não tava no SBT? Não, tava na RTV. Cara, agora que eu me liguei do absurdo. Aí quando abriu a porta, ele olhou pra esquerda e viu o carro que ele ia subir. Tá. Em vez de ir pra direita, que era pra subir ele foi direto pra esquerda, aí tapou tudo ali. Aí ficou aquela, mas dava pra subir, né, porque não era alto, né? Sim. Aí, mas aqui nós vamos, pera um pouquinho só, gente, vamos levantar o Silvio aí. Aí eu peguei um microfone, pus aqui assim, ó. Tipo ele. Falei, vamos lá, gente, vamos lá. E todo mundo pegaram o Silvio. Aí eu fui o único apresentador que pegou na bunda do Silvio. Ah, não. Você empurrou a bunda do Silvio. Aí eu vou dizer uma coisa. Como que é a bundinha? Mas é muito dura. É mesmo? A bundinha dura do Silvio? Eu não sei qual é a cueca que ele usava, porque eu vi ali Você pegou no baú dele. O baú da felicidade. Rapaz. Não, o baú da grandiosidade. Aí eu vi aquela bunda e falei, mas que bunda dura. Vai pra lá, vai pra lá. Ai, cara, isso aí faz parte da minha história. Não tem preço, cara. Ah, cara, não tem preço. Mas enfim, hoje a gente tem uma relação boa. Às vezes quando a gente se fala. Pela minha mãe tem um teatro, então eu tive acesso a muita coisa que muita gente não tem, assim. Exato. Mas ao mesmo tempo, o meu esforço, a minha dedicação e a minha entrega, na minha cabeça, tinha que ser maior do que qualquer outra pessoa, justamente por estar nesse lugar. E não ocupar o espaço do... esse aí tá ali só porque é neto do Silvio Santos. Só Os olhos estariam assim. sobre você de uma outra maneira, né? E estiveram durante muito tempo. É mesmo? Você sentia isso? Fala, deixa eu ver se é realmente bom. Na imprensa mesmo, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, tipo, meu nome não vinha primeiro, era neto do Silvio Santos. Ah, tá brincando. Putz. Neto do Silvio Santos. Isso te incomodava no começo ou você sabia que fazia parte do jogo? Eu entendia que fazia parte do jogo, mas ao mesmo tempo eu comecei a me questionar que momento que isso mudaria. Entendi. Que horas que ia só chegar o Thiago Abravanel ali na frente. Entendi. Não que eu não tivesse orgulho de ser neto do meu avô, mas que fica bem isso claro, não é né? mérito pra ninguém, né? Você ser parente de alguém não é mérito, é uma condição, você nasceu assim. O meu relacionamento interpessoal de pai e filha. Fora do programa. Fora do programa, porque sabe? Eu se a comecei a filha pegar meio que uma birra pelo meu Quando você pai. escutava minha filha, fala, putz, lá vem problema, entendi. Lá vem problema, porque ele brigava comigo, assim, ele é uma pessoa muito, como eu posso dizer... Intensa. Ele é muito intenso, ele é muito incisivo, muito intenso, e aí ele brigava comigo de filha, mas ele tava brigando com a funcionária, ele queria... Eu Era falei, funcionária não. falando filha, entendi, não tem nada a ver. Não, aí eu falei, olha, eu cheguei um dia, chamei ele no camarim, eu falei, olha, porque eu tava começando a mesma coisa que você pegar a raiva do diretor da sua escola. Entendi. Entendeu? Do professor de matemática que te deu um 0. Por mais que você ama aquele professor, não, mas... E aí, o que aconteceu? Eu chamei ele e falei, seu Silvio... Mas você chamava ele de pai também nessa época, ou não? Não, eu chamava ele de seu Silvio, mas ele me chamava de filha. Então a gente tava meio que nesse impasse, assim. Aí eu chamei ele no camarim e falei, seu Silvio, eu preciso que a partir de hoje o senhor me trate como funcionária. Da porta pra dentro eu vou ser sua funcionária, da porta pra fora eu sou sua filha. Porque isso tá atrapalhando o meu trabalho. E eu preciso aprender, eu tô aqui pra aprender. Então, assim, eu preciso. E ele entendeu, foi muito legal. Porque daí ele... E mudou mesmo. Mudou. Quando eles perceberam que eu ia mesmo, que tava tudo certo, primeiro acharam que eu tava blefando pra pedir aumento. Aí ele me chamou, eu tive 2 reuniões com ele. Uma delas durou 12 horas. O quê? Eu na sala com ele, tomando um café e o garçom trazendo um bauruzinho feito, toda hora vinha um bauruzinho, sem almoço, sem jantar. O que o bispo vai te dar que eu não posso te dar? Eu não tenho sossego aqui, eu já tinha assinado um contrato, que é um contrato de passagem, um contrato pré-contrato? um pré-contrato, era um intermediário. Você não poderia voltar atrás mais, ou poderia? Não poderia voltar atrás, nem queria voltar atrás. Aí ele falou, vou te acompanhar. O que acompanhar? O Silvio, eu saí, terminou a reunião, ele disse, não vou ficar, vou te acompanhar. Aí ele
foi comigo até na rua Leiria, que era o escritório dele, aí, no Ibirapuera. Aí ele andou comigo e tal, e eu entrei, era uma perua, e ele colocou o pé, quando eu fechei a porta, ele colocou o pé no estribo. Pra não fechar? Não, depois que eu fechei a porta. Ele falou, olha, eu vou te fazer uma oferta, vou te dar um cheque. Hoje é sexta-feira. Se você, até segunda, não me devolver esse cheque, eu sei que você ficou. O cheque jogou no meu colo. É tudo junto que você vai ganhar nos 4 anos que você ficar lá com o bispo. Tudo junto, mais férias, 13º e tal, somei tudo. Eu te dou. Jogou um cheque que eu nunca vi na minha vida. Meu Deus. Eu devolvi o cheque pra ele. Falei, não vou ficar. Na hora você devolveu? Você nem ficou com na hora, não. Ele falou, pega o cheque e se você quiser me devolve, vai conversar com o advogado, que era o Salvador, e faz o contrato que você quiser. Porque ele vai no camarim visitar todo mundo, né? É uma coisa linda. Foi no camarim, conversou, não sei o quê, e ele é amigo do Vicente Cesso, pai do Marcos Paulo. Conversamos, não sei o quê, aí pra me apresentar ele fala assim, esse programa tá muito decadente. Estão chamando qualquer uma. Eu falei, meu Deus. Estão chamando qualquer um. Agora ela fez a Playboy aí, entendeu? É Antônia Fontinelli, né? Vem pra cá. Aí eu falei, eu vou pegar ele. Então, essa tatuagem foi do Silvio, né? O Silvio Santos, posso ser anjo ou demônio, você escolhe. E ele ficou zoando? Não, aí ele olhou no camarim, ele falou assim, o que é isso? Aí ele leu. Aí ele me zoou, falou, esse programa decadente, qualquer uma vem aqui agora. Aí quando ele chegou perto de mim, eu falei, fala o que você falou pra mim lá no camarim. Ele, eu falei, o que você falou? Lá no camarim. Aí sabe o que ele falou? Eu falei que com você eu vou até pro inferno. O velho tá doido, rapaz. Ele pode falar o que ele quiser, né, maravilhoso. Que portas da esperança para uma nova consciência. E eu vou estar aqui para vocês. Eu vou ser o terapeuta de vocês. Porque vocês não vão entrar em crise. Porque eu vou trazer um monte de tênis Montreal antimicrobial. Vou dar telecena à vontade. E vou abrir muitas as portas da esperança. E depois roda, gente. Não era? Não, é domingo no parque. Era? Eu vou te falar, hoje... Você troca a Jujuba por uma bicicleta? Sim! E uma Ferrari, sim! E uma Valente, sim! Para! Cara, é um gênio. Hoje eu tava pensando nele, né? Porque eu gosto de imitar, a gente se identifica com quem a gente gosta, né? Identificação. Então eu sou uma pessoa alegre, eu gosto da alegria. As filhas do Silvio Santos, quando vai falar alguma coisa... Porque quando você vai falar alguma coisa... minha mãe ontem me ligou e falou, você vai com essa roupa aí? E as filhas do Silvio Santos falam assim, meu pai me ligou, você vai com essa roupa? Mas você vai ou não vai? Mas você é problema seu. Vai pra lá, não me enche o saco, pô. Quando eu vi o Silvio pela primeira vez, eu tava com o Vesgo. Era o Autoriza Silvio. Foi aí? Foi aí. Vocês estavam indo atrás dele pra autorização para imitá-lo. Aí teve um episódio, não vou lembrar de muita coisa, mas eu lembro que foi no Salão do Jaça, em São Paulo, pra quem mora em São Paulo. O antigo Salão do Jaça era na rua Iguatemi, ali próximo a Faria Lima. E a gente foi, né? A produção, Lima, 9 de julho. A produção armou ali um aparato gigantesco ali, tudo muito... Parecia que ia pra guerra mesmo. A gente não podia aparecer, a produção descobriu que ele chegava cedo no Jaça, via dirigindo o próprio carro, chegava e parava o carro na porta, não levava no estacionamento, aí a gente já fez amizade com os manobristas, com a galera, enfim, a gente ficava ali esperando. Sei que a gente foi a primeira vez, não deu certo, foi a segunda e deu certo. A gente não pegou o Silvio entrando, porque ele sai normalmente da casa dele sem cabelo normal, sem estar feito ali, sem dar aquele tapa com o spray, né? Porque ele já saía do salão pronto pra gravar. Tá. Pra ir pro SBT, que ele gravava, acho que às terças e quintas, não lembro muito bem. E aí, quando ele saiu, que a gente gravou com ele isso, eu fiquei ansioso, o Vesgo também, os dois ansiosos, né? A gente queria falar e aquela coisa com o ídolo ali. Só que, aquela coisa da observação. Eu fiquei ao mesmo tempo, sem ele perceber, já fazendo um laboratório da voz do Silvio. Porque tem o Silvio dos anos 80, o Silvio dos anos 90, 2000 agora, o Silvio mais senhor. Cada época ele falava de um jeito, apresentava de um jeito, falava bordão diferente um do outro. Mudou bordão muito? Vai mudando, né? Vai mudando, a voz também muda. Dá um exemplo assim. O corpo muda, né? É. E antes ele entrava, queria estar com uma voz boa pra fazer bem hoje. Ele entrava, o Lombardi falava, e agora para todo o Brasil, Silvio Santos. Aí ele entrava, ele dava um impulso assim, ó. Aí, legal, aí agora, aí, legal, aí, quem quer dinheiro? Ele já entrava num puta pique. Entendi. Já tinha uma voz mais grave. Aí foi passando o tempo, ele vai mudando o jeito de apresentar, né? Todo mundo tá perto do Silvio, muda, né? Então ele não tem pressa, fala no improviso, fala do jeito dele. E eu percebi nesse dia que eu tava entrevistando ele, que ele falava mais baixo do que eu imaginava. Então eu colocava muita força pra imitar o Silvio.
Tem dia que eu tô com a voz mais grave, eu fazia muito... mas olha só, você de casa... E não é assim, ele fala mais baixinho. E meio que assoviando. Como assim? Nossa. Poderia ter um novo personagem, o Assovio Santos, né? Mas hoje ele fala mais assim, mas você... Então você que é o Ceará, não? Mas olha só, minhas colegas de trabalho, você... Ele fala mais... E tem um Silvio empresário, que eu passava os trotes do Pânico falando como empresário. Aí já muda o vocabulário, já fala... Já mistura, né? Tem muitos trotes aí. Como que é o Silvio empresário? Eu ligava, Pânico lá, a gente bolou um negócio mas era tudo muito esquematizado. Porque a gente gravava a música do ramal da chamada do SBT. Tá. A gente pegava uma menina da produção para se passar pela secretária do Silvio. E a gente fazia um quadro chamado Contratações do Silvio. Ou Silvio Contratações, não lembro agora. Então liguei para muitas pessoas lá, né? A gente conversava. E aí o Silvio, ele é sedutor. O Silvio Santos, empresário, é um cara sedutor. Quando ele quer você, ele vai. Ele liga pra te contratar. Ele vai na tua casa, já leva o contrato. Quando ele queria contratar o Pânico pro SBT, ele foi sozinho pra Jovem Pan. Chegou sozinho dirigindo. O Silvio. Foi sozinho, foi lá na sala do Tuti bater papo. Quase que o Pânico foi pro SBT. Então ele é um cara sedutor. Ele fez isso com a Galisteu também, pra contratar a Galisteu, né? Um cara sedutor mesmo, de falar bem. Um mega empresário. Que sabe, né? A figura dele como é forte. Sabe, é muito forte. Sabe usar o que tem de melhor. Carisma. Quando fala sério, é sério.